Saiu o novo relatório gerencial do IRIM 11, que é um fundo da Iridium Multi-Estratégia. O fundo desse mês ele tem algumas novidades importantes que a gente tem que verificar, que é a questão do resultado que ele divulgou e pagou aos seus cotistas, que foi um resultado diferente do que ele vinha pagando anteriormente. E aí a gente vai ver aqui no início do vídeo por qual motivo que ele pagou esse resultado extraordinário. Na parte de comentário mensal, o fundo ele distribuiu referente ao mês de abril um rendimento de 90 centavos por cota. Ele foi um resultado distribuível de R$ 1,47 por cota, mas ele distribuiu 0,90. Esse resultado extraordinário ele reflete um resultado mais elevado de correção monetária, ou seja, pode ter sido um CRI que lá no início ele foi acordado com um valor e desde o início até o presente momento houve uma correção monetária, uma inflação embutida, algo nesse sentido que fez com que o valor fosse bem superior ao que foi acordado naquele momento. Então essa diferença deve ser corrigida através da correção monetária e com isso houve um lucro para o IRIM 11. Houve também um ganho de capital decorrente do pré-pagamento de 3 operações que integravam a carteira do fundo, e apenas esses 2 eventos citados foram responsáveis pelo impacto positivo de aproximadamente 70 centavos por cota de resultado no mês de abril. O fundo ele declara que 95% do resultado semestral ele deve ser distribuído, e essa diferença entre o resultado gerado de dividendos e o resultado acumulado ele ainda vai distribuir dentro do semestre nos próximos meses. E esse é o motivo do fundo não distribuir todo esse resultado gerado no mês de abril, porque ele busca uma maior estabilidade e previsibilidade nos rendimentos, de forma que ele fique mais linear com o passar dos meses. Aqui abaixo ele explica novamente que o custo médio considerado ele corresponde ao valor apurado na época da integralização dos ativos do antigo IRDM, que agora é o IRIM 11. E esses valores eles eram mais altos do que a taxa de emissão. Atualmente, essa diferença ela não pode ser integralmente apropriada mensalmente em regime de caixa, sempre que ocorrer um pré-pagamento ou algum ativo tiver o custo amortizado zerado. O fundo ele fará jus ao reconhecimento desse resultado adicional. Os principais indicadores do fundo é que a cota patrimonial é 84,38, a cota no secundário é 65,68, o dividend yield dos últimos 12 meses patrimonial é de 11,45, e o dividend yield dos últimos 12 meses da cota a mercado é 14,26%. O patrimônio líquido do fundo atualmente é de 2 bi e ele possui uma quantidade de cotas de 35 milhões de cotas. E aí, você gosta desse fundo imobiliário? Se você gostar, peço que você se inscreva no canal, que você curta o vídeo, que você também compartilhe esse vídeo para os seus colegas. Terão outras movimentações e relatórios gerenciais aqui do IRIM também, então peço que você continue acompanhando os nossos vídeos. Voltando aqui para o nosso relatório, o resultado e alocação desse fundo imobiliário, se você observar aqui a receita de ativos caixa, ela foi de 54 milhões, comparado aos meses anteriores, ela foi bastante superior. Em específico, nesse mês, ele teve um resultado surpreendente. O resultado dos CRIs também foi bastante alto, 49 milhões, comparado aos meses anteriores, que era 22 milhões e 26 milhões em fevereiro. É um resultado bem superior também. A correção monetária, conforme ele falou anteriormente, ela foi bem maior também, quase o dobro comparado aos meses anteriores. E o resultado dos FIIs, ele foi inferior ao mês de março, mas ele foi maior comparado aos outros meses, excluindo o mês de março. As despesas de caixa foi de 2 milhões, o resultado caixa 51 milhões, a distribuição foi cerca de 31 milhões, que é o equivalente a 0,90 centavos por cota, resultado esse que já foi distribuído, é algo que provavelmente não vai acontecer nos outros meses. Lembrando que ele ainda tem uma reserva acumulada de 70 centavos e essa reserva ele vai distribuindo nos próximos 2 meses que ele tem para distribuir essa reserva acumulada. Lembrando que isso pode ser um resultado superior ou pode ir naquela faixa ali de 90 centavos, 80 centavos, conforme ele havia distribuído. Porque pode acontecer do mês seguinte ser um resultado menor e aí ele utilizar essa reserva acumulada para
completar o resultado de 80 centavos por cota ou 90 centavos por cota, conforme ele distribuiu nesse mês de abril. Aqui ao lado ele tem um resultado, então se a gente for considerar a cota patrimonial desde o início do fundo, seria um resultado de 50,19%, ele perderia apenas para o CDI, mas a cota a mercado, se você considerar desde o início do fundo, ela está 0,48 negativo, então ocorre uma diferença muito grande entre o valor patrimonial e a cota a mercado. Os rendimentos mensais, abril ele distribuiu 0,90, a cota no fechamento patrimonial foi de 84,38, daria um dividend yield anualizado patrimonial de 1,7, um dividend yield anual de 12,80, o fechamento de cota foi de 65,68, um dividend yield ao mercado de 1,37 mensal e 16,44% um dividend yield anual. Nos últimos 12 meses o fundo distribuiu 9,69 centavos, a média dos últimos 12 meses foi de 0,81 centavos, a parte patrimonial seria de 11,45% de dividend yield, que daria uma média ali de 0,95% de dividend yield por mês. Já indo aqui para a parte de mercado, nos últimos 12 meses seria um dividend yield de 14,26% e uma média de 12 meses de 1,19% o dividend yield a mercado. O desempenho do mercado secundário, o volume médio de negociação foi de 83 milhões, o preço de fechamento da cota foi de 65,68, a parte de distribuição de resultados no mês de abril gerado 1,47, distribuído 0,90 e uma reserva acumulada de 0,57 negativo. A evolução do dividend yield a mercado e o dividend yield patrimonial, a mercado ele está acima de 16% e patrimonial ali na faixa dos 12%. A exposição do fundo por classe de ativos, atualmente ele tem em CRIs 71,8% de participação, em fundos imobiliários ele tem 19% de participação e tem 10,6% do PL distribuído no caixa. Na carteira de certificados de recebíveis imobiliários, os indexadores e as taxas médias do fundo, ele tem uma participação em IPCA, que é 62,9% do PL do fundo, é 87,6% da porcentagem dos CRIs, ele tem uma taxa média a mercado de 10,3%, uma taxa de compra de 10,1% e a duração desses CRIs indexados a IPCA é de 3,56 anos. Ele tem também uma participação grande em CDI+, que é 4,5% do PL, da porcentagem dos CRIs é 6,3%, ele tem uma taxa de marcação a mercado de 3,3%, uma taxa de compra de 3,5%, ou seja, a compra está superior à marcação a mercado, e ele tem uma duração dos indexadores a CDI dos CRIs de 2,65 anos. O total dos CRIs na carteira é 71,8% e a duração média da carteira de CRIs é 3,45 anos. Aqui ao lado ele tem a exposição geográfica, ele é um fundo bastante diversificado nos CRIs dele, praticamente em todas as regiões do país. E sobre a carteira de CRIs ainda, a exposição setorial, ele faz investimento no ramo imobiliário, que é as maiores participações, dentro dele tem shopping, residencial e loteamento, tem utilities, que é 20,46%, geração distribuída, tem financeiro, infraestrutura, indústria, saúde. Ele é um fundo imobiliário que tem CRIs diversificado em vários setores. A alocação por tipo de risco, ele tem 71,1% série única, tem 25,40% série sênior e tem 3,40% mezanino e 0,20% subordinada, que é o tipo de risco mais complicado, que são as subordinadas, e ele tem 0,20% desse segmento. Lembrando que série única é a mais importante, mas que quando o fundo imobiliário ele tem um inquilino que dá problemas, esse problema provavelmente ele vai correr tanto na série subordinada quanto na série única também. Ele é um fundo que está concentrado em 58,85% em série concentrada e 41,15% em exposição pulverizada.
Na carteira de CRIs, as movimentações que tiveram no mês, os destaques vão para a carteira de pré-pagamento, onde ocorreu operações do XPIN Edifício Tucano e XPIN Edifício C. Ambas as operações foram liquidadas em função da venda dos respectivos ativos do fundo imobiliário XPIN 11, que ele está passando por algumas negociações. E houve também a operação da Socicam, que foi quitada por meio de uma nova emissão de debêntures realizada pela companhia. E as 3 operações elas representavam aproximadamente 5,9% do PL do fundo e geraram um resultado distribuível adicional de cerca de 70 centavos por cota, que é aquele resultado que a gente comentou acumulado. E aqui ele explica novamente como que foi gerado esse resultado, que é a diferença entre o custo de aquisição dos ativos e os seus respectivos valores de curva. As operações elas foram integralizadas no contexto da aquisição dos ativos do IRDM 11 para o IRIM 11 e as multas de pré-pagamento usuais nesse tipo de operação. Além dessas movimentações, o fundo ele também teve algumas outras movimentações de CRIs que ele já havia na carteira, então ele fez um aumento de exposição. O CRI Galeria, ele houve um aumento de 0,09% do PL, uma taxa de IPCA mais 9,5%. O CRI Pátio Malzone, houve um aumento de 0,5% do PL, a uma taxa de IPCA mais 8,1%. O CRI Porto Fino, uma integralização de 0,4% do PL, a uma taxa de IPCA mais 10,5%. E o CRIAP Vida, aumento de 0,3% do PL, a uma taxa de CDI mais 15%, uma taxa muito grande. O fundo ele encerrou o mês com posição de caixa equivalente a aproximadamente 10% de todo o patrimônio líquido. As operações compromissadas reversas com vencimento em maio, elas representam cerca de 1% do PL e elas deverão ser integralmente liquidadas no mês. Para o montante remanescente em caixa, a gestão ela já possui um pipeline robusto em oportunidades em análise, o que deve resultar em uma redução substancial da liquidez ao longo do fundo de maio. Na parte de atualizações de crédito, ele tem ativos que atualmente estão em monitoramento com maior atenção, com foco principal no CRI Escher, que é 0,58% do PL. Foi informado que houve um acordo de dação em pagamento envolvendo determinados ativos dessa companhia, com o objetivo de liquidar integralmente a operação, que atualmente ela se encontra em fase de implementação. As novas informações que houverem, o fundo vai divulgar no relatório gerencial e ele informa que adicionalmente também tem outras 3 operações cujas negociações se encontram em estágio bastante avançado e o fundo relata que não vai divulgar até o momento, até a conclusão desse acordo. Na carteira de fundos imobiliários, a gente já vê algumas mudanças significativas e isso é muito bom. Atualmente, após a aquisição do IRDM para o IRIM, deixam evidente que tem um foco principal em reduzir a quantidade de fundos imobiliários estressantes e também aumentar a posição em fundos imobiliários de tijolo. Os top 3 fundos imobiliários atualmente da carteira do IRIM é o BTLG, que é um fundo de logística, o RBHY, que é ativos estruturados, crédito de pessoa jurídica, o EZTB11, que é do BTG Pactual, é na parte corporativa e escritórios. Lembrando que atualmente ele ainda tem algumas participações estressantes, que é o DEVA11, que é 1,5% do patrimônio do fundo, é um fundo voltado para ativos de CRI. Tem o HCTR também, que é 0,22% do PL, que também é um fundo voltado para CRIs. Tem o TORD11, 0,3% do PL, e tem o Serra Verde, que é 0,2% do PL. Então, somando todos esses fundos imobiliários que o IRIM tem em carteira, é o equivalente a 18,96% do PL. No mês, ele teve uma movimentação que gerou um resultado negativo de 1 centavo por cota. Então, é por isso que ele está indo aos poucos se desfazendo dessas posições. Claro que ele não pode vender tudo de uma só vez porque o prejuízo seria muito grande. Então, ele vai negociando aos poucos para o cotista não sentir esse resultado negativo na distribuição de rendimento. E essa estratégia eu vejo com bons olhos, tendo em vista que ele vai fazer mais investimentos em fundos de tijolo, porque o fundo de tijolo tem aquela estabilização, aquele rendimento, é algo que tem um patrimônio por trás, que é um imóvel, e esse imóvel
Se for um bom imóvel, ele vai valorizar. Com isso, a cota do fundo vai valorizar e o IRIM, que tem esse fundo imobiliário em carteira, também vai se beneficiar com essa situação. A distribuição setorial dos fundos imobiliários, ele tem a parte de industrial e logística, parte financeira, parte imobiliária, parte de corporativo e escritório, hospitais, residencial vertical. Então ele está bastante diversificado também na parte de fundos imobiliários. Sobre as movimentações da carteira, o PL dos FIIs era de 19,5% em março e passou a 18,96% em abril. E sobre a reciclagem da carteira, o fundo deixa evidente que ele pretende aumentar a exposição em tijolo e também no mês foram realizadas algumas vendas de cotas no mercado secundário. Ele fez a venda do RBHY11, HDOF11, o EIRA11 que ele havia comprado recentemente, já fez uma venda desse fundo imobiliário e ele também desfez posição não total, mas de algum resultado do DEVA11 e na consolidação das vendas representa aproximadamente 0,4% do PL do fundo no mês de abril. Sobre o impacto do rendimento, as vendas realizadas no mercado secundário ao longo do mês, elas tiveram um impacto negativo de 0,1 centavo por cota. Ele relata que diante dessa desvalorização observada em parte dos ativos que compõem a estratégia de reciclagem da carteira, a equipe de gestão ela optou por desacelerar temporariamente esse processo. Mas ele declara que mesmo assim o fundo permanece em curso da reciclagem do portfólio. Esse foi um breve resumo do relatório gerencial do IRIM11, um fundo que é multi-estratégia da Iridium. Se você ficou até o final do vídeo, peço que você se inscreva no canal, que você curta o vídeo, que você deixe aí nos comentários se você tem esse fundo imobiliário, se você pretende fazer aquisição ou se você está esperando ali aquele momento de valorização dele para fazer o desinvestimento e retirar esse fundo imobiliário do seu portfólio. Deixe aí nos comentários para a gente poder observar. E até a próxima.